Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Moneymaker. Tô aqui com o Gabriel Santana, meu parceiro de sempre. Obrigado, Casar. E Gabriel, nós estamos recebendo aqui pela primeira vez, depois de vários episódios, uma mulher. Verdade, primeira mulher que a gente Primeira mulher que a gente tá recebendo e não é qualquer mulher. É a. Tô chocada. A mulher. A mulher. E isso não foi... A gente tava procurando, a gente tentou convidar algumas, mas não casou agenda e tal. Nós conseguimos. Tivemos uma oportunidade de trazer uma e ela teve problema de agenda e mandou um rapaz no lugar dela, lembra? Do Dale Carnegie. Sim, verdade, Aline. Um abraço pra Aline. Abraço. Verdade. E, doutora, seja muito bem-vinda. Ana Tércia. É um prazer recebê-la aqui. Nós vamos bater um papo aqui. Eu acredito que, pelo que nós já conversamos, vai ser bem interessante. Olha, já tava pensando, nunca vem mulher porque mulher não sabe fazer dinheiro? Não, acho que sabe. Muito mulher dinheiro. só sabe gastar? Não, sabe pelo fazer. Pelo contrário, né? Se não fossem as mulheres no mundo, o mundo estaria perdido. Pra senhora ter uma noção, dentro do... Não, senhora não, pelo amor de Deus. Doutora, não vai entregar. doutora, não precisa, é Pra Ana. Ana, Senão vai Ana. entregar que eu já faço meu botox. Pra você ter uma noção, existe dentro de um índice lá nos Estados Unidos, das maiores empresas do mundo, algumas empresas com liderança feminina performam melhor do que a média global, a do índice S&P 500. Então, a liderança feminina, CEO, CMO, CFO, cargos de liderança feminina performam melhor. Então, não é que mulher não sabe fazer diferente. É que a gente tentou, não conseguiu. Muitíssimo obrigado pela presença gente, ilustre. Eu que agradeço. Confesso que quando vocês me convidaram, eu falei, gente, eu vou ensinar como não fazer dinheiro, porque eu tenho uma dificuldade Confesso que eu tenho uma dificuldade com números. Mas, bora lá, agradeço o convite. Não, mas fazer dinheiro não é só uma questão monetária, não. Uma pessoa que atua no direito de família, direito civil, direito empresarial, ajuda a fazer muito dinheiro. Gastar ajuda os clientes a gastar até menos dinheiro, né? Já é uma maneira de Isso fazer, né? Exatamente, é um bom passo. Warren Buffett fala que existem duas formas de você investir o seu dinheiro. Primeiro, não perder dinheiro. A segunda regra, existem duas regras. Primeiro é não perder dinheiro, a segunda é não esquecer a primeira regra. Então, você não perder dinheiro já é muito bom. Então, já não perder dinheiro, o que você faz já é excelente para não destruir o patrimônio. Exato. E para começar, eu percebi aqui, a gente está com a Estiva aqui, Cadu, obrigado mais uma vez pela parceria. Só que a gente só tem dois copos aqui. Pois é. Cadê o copo da Ana? Não posso, aqui? gente. Não posso. Não pode tomar? Por quê? Não posso. O que acontece? Porque eu tenho, né, um podcast também, inclusive já estou convidando vocês para ir lá. Muito obrigado. Legal. Porque lá eu fiz uma promessa que eu só vou beber quando eu tiver 1000 inscritos lá no canal. Pelo amor de Deus. Então até lá eu só bebo ajudar. água, gente, por favor. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir um cafezinho. Café, resolve. Uma aguinha, um café. Traz seu café aí. Tássio aqui, nosso parceiro, trazendo um cafezinho sem cair, aqui. Tássio. Vamos. Não é porque é um café que nós não vamos brindar, então, né? Gente, eu adorei essa garrafa. Grau. Então, se você for lá na Estiva, que fica ali na costa, e não quiser tomar cerveja lá, eles fornecem essas garrafas para você levar. Adorei. É um chupzinho. Coloca aí. Vamos. Para sua casa. Um brinde. Um brinde. Muito obrigada pelo convite. Mas fala qual que é o seu canal. Então, meu canal é no YouTube Direito Sem Filtro. É um podcast que a gente fala sobre direito, mas assim, não tem juridiquês, não tem palavra difícil. Eu falo que a pessoa aprende até se diverte. Porque Legal. O intuito é levar conhecimento, mas para todos, não só para quem é da área. Né? Então, assim, aquela mulher que ela tá num relacionamento e ela não sabe, às vezes a mulher não sabe se ela tem uma união estável, se aquilo é um namoro ou o que é. Então, se ela assistir um podcast que eu estiver falando sobre união estável, ela vai, no final do podcast, ela vai saber. Ela não vai se perder com ela não vai se perder. Não, é legal, porque hoje em dia é muito comum as pessoas juntarem as escovas de dente, né? Sim. E isso, querendo ou não, juridicamente, é perrengue. Não vamos chamar de casamento, porque essa não é a palavra certa, né? Sim. Mas é uma união. É uma união, é assim, a partir do momento que você
Tá, eu não falo nem morando junto, porque às vezes Não você tem necessariamente. uma união estável e você não mora junto, né? A lei não exige a coabitação. Mas a partir do momento que você decide ter uma união contínua, pública, com o objetivo de constituir família, e às vezes também o critério da lei é muito subjetivo. O que é Por isso que as objetivo de pessoas construir família? estão vivendo e não sabem que relação que elas têm, Tá. né? Então, é muito perigoso. Então, eu falo assim, gente, enquanto tá lindo, tá se amando, tá vivo, resolva, vá a um advogado para você entender a sua relação e oficializar de alguma forma. Perfeito. Nem que seja um documento escrito num papel de pão, que você vai guardar, que você vai usar um dia. Porque viver na informalidade é barato enquanto você tá vivendo, mas depois, quando você precisa exercer aquele direito ali, sai mais caro. E nunca é amigavelmente, né? Muito difícil ser amigavelmente, né? E, Ai. coincidentemente, eu tenho uma cliente que eu estava conversando com ela hoje, e ela se divorciou. Ainda separação de corpos, Aham. primeiro estágio, né? Cada um indo Sim. pro seu lado. Ela é casada, Só não o ódio inicial. Tá naquela fase do... E aí, quando ela me falou assim, olha, eu preciso resgatar um valor assim e tal, eu falei, tá, mas o que você vai resgatar? Aí ela me contou que eu já sabia que ela tinha se divorciado, ela falou, ó, ele ficou com tudo, ele ficou com carro, com moto, com o dinheiro, e eu só fiquei com o que tá na minha conta. Eu falei, não, mãe, peraí, tem alguma coisa errada aí. Eu falei, mas isso foi um acordo que vocês fizeram? Ela falou, não, simplesmente Aconteceu. ele me deixou sem nada. Foi embora e me deixou sem nada. Falei, bom, então você precisa procurar um advogado. Ela falou, não, já procurei, agora a gente vai ter uma audiência. Eu falei, ó, porque Processo moroso não ali. dá, né? E sabe o que acontece às vezes? Às vezes elas procuram, a mulher procura um advogado. Eu recebo muitas mulheres que elas chegam assim, doutora, olha, ele quer divorciar, eu não quero nada, eu quero paz. Eu quero assinar esse divórcio logo, porque eu quero paz. Quando Quero ela viver. fala assim, eu quero paz, me arrepia até a espinha, assim, ó. Porque eu sei que o divórcio vai ser liso. Porque ela não quer brigar, ela quer paz. Uhum. Não vai passar 2 anos, ela vai voltar no meu escritório, ela vai falar assim, doutora, eu me arrependi. E tem como reaver? Então, dependendo do tempo, não. E assim, se você fez um acordo, se você Assinou. anuiu, depois, me arrependi, só porque você se arrependeu, não. Aí não tem O como problema voltar. é seu, né? Não. Volta no tempo e resolve Você até isso. consegue anular aquele acordo se você comprovar que teve vício do consentimento. Você foi obrigada a fazer aquele acordo, você Foi foi muito fora da coagida realidade. a fazer aquele acordo. Aí você até consegue anular. Mas simplesmente porque você se arrependeu, não. Então, é triste isso. É triste. E aí eu gosto muito de começar o podcast entendendo com quem que eu tô falando. O que você faz hoje no ramo, dentro da internet, fora da internet, no seu trabalho? Quem é a doutora Ana hoje? Então, a doutora Ana é também uma enfermeira, porque até hoje eu não cancelei o meu Não? Corém. Fica aquela coisinha assim que eu não consigo dar baixa no meu Corém. Então, Minha- a advocacia, esse é o termo correto? Sim, O direito, sim. Direito. ele não é a tua primeira escolha. Não, eu foi. trabalhei, não vou falar, mas assim, mais de 10 anos como enfermeira. Trabalhava em 2 hospitais. Começou a trabalhar com 10 anos. Né? Isso, bora lá. O Max é bom, gente. Trabalhei mais de 10 anos como enfermeira, trabalhei em 2 hospitais, trabalhava no hospital de dia todo dia, e no hospital, noite sim, noite não. Uhum. E aí passei por um divórcio. E aí assim, foi o meu primeiro contato assim com uma advogada, que eu tive com uma advogada por um problema meu, Perfeito. né? E aí eu falava, nossa, eu gostei do que essa mulher faz, sabe? Aquela coisa de conversa com um, conversa com o outro, tenta fazer um acordo Sim. ali. Gostei do ambiente. Eu comecei a falar, gente, eu gosto disso aí. Passou o divórcio e tal. Depois continuei trabalhando como enfermeira. Aí casei novamente. Aí o que eu fiz? Falei, bom, gente, né, eu trabalhava em 2 empregos, divorciei, deixa eu trabalhar menos. Aí saí do emprego da noite, Tá. fiquei só durante o dia.
Quando eu chegava em casa à noite, às vezes, ficava aquela coisa, janta, lava a louça, não tenho o que fazer. Aí, às vezes, o marido trabalhando à noite, eu sozinha. Eu falei, não tá dando certo isso, vou fazer alguma coisa. Fica maluca. Aí, lembrei da advogada que fez o meu divórcio. Eu falei, gente, acho que eu vou fazer direito. Era muito legal o que aquela mulher fazia. E fui fazer, assim, totalmente... Despretensiosa. Despretensiosa. Você é aqui de Santos mesmo? Sou aqui de Santos, porque eu já tinha cargo de chefia, então assim, eu tava realizada na enfermagem, sabe? Estável financeiramente. Fui fazer porque eu não queria ficar, meu marido trabalhava, dava muito plantão à noite, eu ficava Qual que é a profissão sozinha, dele? ele é médico. Tá. E aí eu falei, gente, fui fazer. Fiz, durante os 4 anos, ainda trabalhei, continuei trabalhando, chegou no último ano eu tive a matéria de Direito de Família. Aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu falei, não, é isso. Aí, no último ano, eu saí da enfermagem, já prestei a prova da OAB ainda na faculdade pra ficar livre, né? Porque todo mundo faz aquela pressão da prova da OAB, eu queria ficar livre, fiquei livre. Aí fui procurar um estágio, porque até então eu nunca tinha entrado no fórum, porque eu trabalhava, não conseguia fazer estágio. Aí fui, e assim, muito difícil escritórios contratarem estagiários que já estejam no último período. Né? Começar no segundo ano e meio ali. Né? E para fazer o estágio não precisaria ter a OAB ainda? Não, para fazer estágio não é necessário a OAB. Aí eu falei, a gente não entende nada disso. Então. Não, você pode tirar a OAB de estagiário, você pode tirar, mas não é obrigatório. Ah, tá. Né? E a minha OAB de advogado eu ainda não podia porque eu não tinha colado grau, né? Tá. Então, fui procurar estágio, não conseguia nenhum estágio, consegui um estágio voluntário num grande escritório, porque eles falaram assim, ó, Ana, a gente não contrata, quer fazer voluntário? Eu falei, tô aqui. Queria era fazer estágio. Queria, gente, eu nunca tinha entrado assim, porque o meu divórcio foi extrajudicial, então eu nunca tinha entrado no fórum. Aí fui pro estágio, e aí um dos donos do escritório, ele tem muitas ações de plano de saúde, erro médico. Aí eu que queria sair da área da saúde. Voltou pra área da saúde. Pra área da saúde. Aí levava pra casa aqueles prontuários, ficava olhando prontuário, nananã. Mas eu queria fazer divórcio, eu queria fazer direito de família. Ainda fiquei 2 anos nesse escritório. Depois falei, não dá mais. Já tinha feito a pós em direito de família. Falei, agora eu vou seguir carreira solo, porque lá o foco deles era empresarial. Tá. Né? Então, falei, não, eu vou seguir carreira solo. Aí abri meu escritório com uma amiga de faculdade que faz trabalhista e previdenciário. E aí abrimos o escritório e foi. E hoje, o escritório fica onde? Hoje fica no The Blue, Tá. ali na Senador Feijó com a Carvalho de Mendonça. Hoje nós somos em 3 advogados, né? Então eu, assim, meu foco é direito de família, né? Mas eu tenho muita coisa da área da saúde e muita coisa de direito empresarial, porque eu tenho alguns clientes que são empresários, né? Eu fiz pós em direito empresarial também, então, para lidar com esse tipo de cliente. Aí tem uma sócia que faz trabalhista e previdenciário, e tem um sócio que faz imobiliário, tributário, então cada um numa especialidade. É chato, mas olha, é a parte que dá dinheiro. Isso é importante. E vocês têm uma página, um site do escritório ou é Não, a do gente pessoal até criou, de vocês? Então, No nós éramos assim meio, eu acho que o pessoal do direito era meio avesso à rede social. E é mais difícil também, né? Eu acho que não sei como pode, tem uma série né? de limitações, eu não posso chegar no meu Instagram e falar assim... Não pode dar consultoria, né? Bem... A OAB pega bem pesado com essa questão. O código de ética é bem rigoroso. O pessoal de médico também é muito também, assim. E aí, mas então, se assim... alguém quiser entrar em contato com vocês, te encontra no Instagram? Te encontra no meu Nós Instagram. vamos deixar aqui o Instagram dela. Isso. Então tem lá o meu Instagram. A gente até criou um Instagram do escritório, mas confesso que... É só pra ter a marca presença digital. E aí, porque assim, eu tenho no Instagram, assim, falando de direito no Instagram, no máximo 2 anos, eu não falava. O meu Instagram só tinha foto de comida, foto de viagem Instagram e... de verdade, né? Instagram raiz, sabe? E eu não falava, porque eu mesmo tinha preconceito. Eu falava, gente, não vou falar, não, imagina. Meu cliente não tá vão aqui. achar que eu sou blogueira, vão, né? E no começo esse preconceito é muito forte, né? Sim, eu tinha,
assim, alguns clientes me conheceram por conta do Instagram, né? O pessoal mais novo e tal. Mas os clientes mais antigos, tá virando blogueira, doutora, sabe? Tem ainda aquele preconceito. Sim. Mas, assim, e aí o meu Instagram começou a crescer porque é inevitável. Às vezes você tá indo pro fórum, gente, tô indo fazer uma audiência. Aí eu via que o pessoal perguntava. Aí eu falei, nossa, não é que... Não preciso. Mas foi uma coisa planejada? Não. Começou no story. Um dia eu tava indo no fórum fazer uma audiência. Aí eu saí da audiência, eu tava tão brava da audiência. E eu, gente, é um absurdo, como que pode? Sabe aquele desabafo? Seus amigos. E aí todo mundo... É isso aí, doutora, não sei o que. Eu falei, nossa, o pessoal presta atenção. Porque até então era só foto de comida, foto de não sei o que. No máximo era uma curtida ou outra, né? Sim. E aí quando eu acho que você desabafei, aí o pessoal, muito bem, doutora, não sei o que, nossa, se eu divorciar. Aí eu falei, gente, o pessoal presta atenção nisso. E aí comecei a ver que dá pra você usar também a rede social como instrumento de trabalho e como forma de você propagar o teu conhecimento. Aí eu comecei, mas aí eu tinha, assim, 1000 seguidores também, mas não era aquela coisa de... E conta pra gente quantos você tem hoje. Hoje, acho que 160 mil, assim. Cara, é um canal muito grande. Ela falou que ela tinha 1000 seguidores. Mas foi, coisa tem sucesso aí ou não? Tem conteúdo aí ou não? Não tem como não ter. Mas foi engraçado, sabe por quê? Eu contratei algumas pessoas para me ajudar. Quando eu falei assim, não, então eu vou fazer a coisa profissional, fazer umas artes bonitinhas, nananã. Aí contratei umas pessoas para me ajudarem. Aí vinha aquela coisa assim, olha, de manhã você tem que acordar, tem que postar o seu café da manhã. Aí depois você vai pra academia, você posta a sua academia, aí você... Engessado. Gente, aí não dava certo. Não dava certo, porque assim, primeiro, eu não faço academia. Não tem nem como postar. Né? Segundo, de manhã eu sou daquela que se você falar assim, Ana, você toma café com leite... Não, de manhã não fala comigo. Entendeu? Então, como é que eu ia aparecer Deixa no story de manhã? Não dava. Então, não dava certo. Aí eu falei, gente, não dá certo. Falei, você não é do time que acorda 5 horas da manhã? Não, eu sou do time que vou dormir às 5. Mas não marca nada comigo antes das 9. E aí, se você força pra fazer, fica aquela coisa... Não é natural, né? Exatamente. E aí eu falei, não. E exatamente isso. O meu Instagram é totalmente orgânico, assim. Eu falei, não, gente, eu vou ser eu aqui. Então, o pessoal sabe, tanto que assim, hoje em dia, se eu apareço cedo, o que aconteceu, doutora? Caiu da cama? O pessoal já sabe que eu não acordo cedo, entendeu? Mas às vezes eu tô respondendo caixinha 2 horas da manhã. Às vezes eu tô respondendo direct 2 horas da manhã. E aí, porque eu sou invertida, gente. Eu sou da noite. Eu acho que eu trabalhei muito tempo à noite. Acabou que... Tenho essa teu coisa. Relógio cronológico. É isso? Biológico, então, é assim. E aí, como cresceu o Instagram? Porque aí alguém falou assim pra mim, abre uma caixinha de perguntas. Até então eu nem sabia das ferramentas. Aí eu abri uma caixinha de perguntas. Que é lá, o direito de família sem filtro. Eu falei, gente, mas eu vou responder, porque é mó chato. Eu vou falar assim, segundo o artigo. Não, né? Aí eu falei, ninguém não consome, né? Ninguém quer consumir. Ninguém tem paciência pra isso, né? Quer saber se eu vou me lascar ou não vou me lascar, né? Aí eu peguei e falei, vou abrir a caixinha, beleza, direito de família. Mas eu já avisei, gente, é o seguinte, vou abrir, mas é sem filtro. Pode ser que eu dê só minha opinião. Perfeito. Gostou, beleza, manda ok. Não gostou, pode deixar de seguir. Vida que segue. Toca seu rumo aí. Menino, aí acho que toda terça-feira eu abria. Aí deu 1 milhão de views, assim, o vídeo. Mas você postou... Foi surreal. History ou Reels? Era o que eu fazia. Gente, é o seguinte, as melhores eu vou colocar em Reels. Tá? Aí eu coloquei, soltei. Aí era uma pergunta, assim, era um cara que ele tinha reconhecido o filho, e aí depois ele descobriu que não era filho, aí ele perguntava o que ele ia fazer, aí eu respondi. Nossa, aí teve um outro perfil que me repostou, mas acabando comigo, sabe? Né? Ele acabou comigo. Você ficou mal na época, não? Não, aí eu repostei ele. Olha ele falando mal. Isso é uma maturidade. Olha. Não! Maria. Porque ele me repostou e aí ele distorceu minha voz, né? Eu fui lá e falei, gente, é o seguinte, essa daí sou eu
E tá no meu feed ainda. E eu falei isso. Menino, aí o negócio pegou uma proporção assim. Usou o hate pro bem. É impressionante como as redes sociais gostam dessa... Tretinha, né? E aí foi, assim, toda semana eu abro essa caixinha, que é o Direito de Família Sem Filtro. Muito eu respondo por escrito de manhã, quer dizer, 2h da manhã, a hora que eu tô lá, que a filha já dormiu, eu respondo nos stories. Tá. E aí seleciono algumas e vou soltando durante a semana em formato de Reels. E hoje vem cliente através do Instagram? Vem. Bastante cliente. Gente, quando foi? Ontem? De João Pessoa. Eu nunca estive em João Pessoa. Eu vou fazer um divórcio em João Pessoa. Nossa. Olha que loucura, E as pessoas né? já te chamam direto assim, ó, quero te contratar. Sim. Doutora, olha, eu vi assim. Aí marca consulta online, atendo e... E hoje sua função é ensinar sobre direito familiar, é falar sobre... Por que você produz conteúdo nesse nicho em específico? Você teve uma separação que foi de atrito forte? Não, a minha não tinha filhos, foi extrajudicial, foi lá, assinou, foi super tranquilo, assim, Mas assim, eu falo, não é que eu gosto da briga, mas eu gosto da situação complicada, me desafia, sabe? Então eu gosto quando eu tenho esse problema. Eu gosto de ter aquela partilha complicada. Como é que a gente vai resolver isso? Como é que vai ficar essa empresa? Essa empresa vai ficar com quem? Como é que a gente vai fazer? Então, eu gosto que a gente tava conversando, disso. né? A gente tava pensando e não, mas legal, e se fizer isso Essas me são as que você responde no vídeo. Sim. Aí você fala, não, essa aqui eu vou falar. E é engraçado porque, assim, às vezes a própria pessoa que pergunta... às vezes ela vem e fala assim, você não respondeu a minha pergunta. Eu falo, respondi sim, escuta lá de novo. Porque às vezes não é a resposta que ela quer. Tá. Né? E às vezes também acontece assim, e hoje em dia, o que eu faço? Eu não olho mais os comentários. Não olho. Às vezes minha mãe... Tência, você viu o que escreveram lá? Eu falei, mãe, não olha, porque senão você, né, às vezes atrapalha, porque senão às vezes você fala assim, você vai querer responder. Tem 1000 comentários positivos, tem um falando, não gostei. Aí você começa a repensar, pô, será que eu tô melhor? Aí quando você vai gravar a próxima resposta, você já pensa, aí já não é natural, entendeu? Aí a caixinha que é sem filtro, eu já começo a filtrar. Então eu já não olho, Mas realmente é uma maturidade assim que é difícil. É muito difícil você... Eu acho que não é maturidade, Casagrande, eu acho que é medo. Será? Eu acho, porque se eu olhar e de repente eu ver, assim, muita crítica, talvez eu fique com medo e eu já fique repensando se eu vou continuar fazendo. Entendeu? Então eu prefiro não olhar e continuar fazendo. E aí eu penso assim, se tá crescendo... Tá dando certo. Sim. Então, se de repente parar de crescer, aí talvez eu olhe e falar assim, poxa, parou, tá acontecendo alguma coisa. E outra coisa, você tem que pegar feedback construtivo de quem construiu alguma coisa, né? Se uma pessoa XYZ, da casa do cacete, vai falar, pô, o que você tá falando tá errado. Aí você olha e fala, o que você construiu pra falar o que tá... E a maioria das pessoas que criticam e falam mal são pessoas que muitas vezes, e eu diria na maioria das vezes, não tem um embasamento. Ela simplesmente está lá para te contrapor. Sim. Se você tivesse falado o que ela está falando ali, ela ia pensar de outro jeito. Né? E às vezes os próprios colegas, né? A maioria, às vezes, de comentários, assim, é dos próprios colegas. Porque às vezes eu respondo com a minha opinião. É óbvio que eu não vou dar uma opinião contrária à lei. Sim. Né? Mas eu dou minha opinião. Você tem essa doutora, meu marido... Mas que outro dia o outro mandou assim... eu pago R$50 de pensão e toda vez que eu pago a pensão, eu vejo que a mulher vai pro salão. Aí eu falei, meu filho, toma vergonha na cara. Tu paga R$50. Tu acha que ela tá gastando R$50 no salão? Toma vergonha na cara. Aí vem os próprios colegas e falam assim, não, tem que pedir prestação de conta sim, porque é um absurdo a mulher usar o dinheiro da pensão no salão. Sabe? Os próprios colegas advogados, às vezes... querendo ali gerar um atrito, que não há necessidade nenhuma. Porque é o que eu falo assim, sempre quando o cliente vem com essa demanda, olha, eu vejo que eu pago a pensão e a mulher vai pro salão. Eu falo assim, então, se você paga R$1.000 de pensão, e ela gasta os R$1.000 todinho no salão,
E seu filho não tá andando pelado, não tá perdendo Não tá passando peso, fome. tá na escola, é sinal que ela tá dando um jeito. O outros R$1.000 ela tá dando. Exatamente. Então, desencana que no dia que você paga a pensão, ela tá indo pro salão. A sua responsabilidade é pagar o que foi determinado. Exatamente. O que ela tá fazendo com o dinheiro, esquece. Presta atenção no teu filho. Tá bem? Relaxa. Você vai pedir prestação de contas, pode ser que você tenha que deixar de pagar 1.000 e passar a pagar 1.300. Que já aconteceu. Se for avaliado que a criança precisa de mais do que ele tá fornecendo, Sim. tem esse risco. Então... Que loucura. Não, fala aí. E hoje você falou que vem muito cliente da internet. Você consegue mensurar isso? Vem para o seu escritório, vem para você, você filtra para o escritório? Não, vai tudo para o escritório. Vai Aí tudo lá pro escritório. filtra com quem vai ser atendido, alguma coisa desse Não, sentido? normalmente... não. Desculpa. Vai assim, eu levo para o escritório assim, porque financeiramente sim, tudo tá. entra pelo caixa do escritório. Mas, por exemplo, o cliente entrou em contato comigo, aí eu marco a consulta, eu atendo... Tá. A não ser que é de outra área. Mas se for de outra área, aí eu já redireciono no atendimento. É previdenciário. Já não é comigo. Então Direciona. com a Legal. doutora. Isso. E hoje você... fugiu a palavra. Você consegue mensurar o quanto vem de internet, o quanto é ainda no boca a boca? Hoje vem muito mais de internet. Vem muito mais. Muito mais. Então, se eu fizer 10 consultas na semana, pode ter certeza que 7 é de internet. 7 é online de Que Sergipe, que eu que te nunca chamaram. fui. Caramba. E é legal, né? De Porque a João maioria Pessoa. Porque a gente pensa assim... não, meu cliente não tá na internet. Nosso Não. trabalho, pelo menos, inevitavelmente um ou outro, mas a maioria são pessoas mais velhas, que já têm um patrimônio construído. E na nossa cabeça esse cara não tá na internet. Ele tá. Uma hora ele tá. Ele pode não ter te consumido e gostado, mas ele tá ali, né? Mas o filho dele tá. Exatamente. O neto dele tá. E aí o cunhado dele tá. Eu imagino isso, né? Aí assim, numa reunião de família no domingo, não, porque isso e aquilo, o neto, o filho chega e fala, pai, olha, doutora Ana... Tem uma advogada maluca lá na internet que ela... Vamos conversar com ela. Acho que acontece isso, né? Cria-se autoridade também, né? Sim. Eu tava esperando a minha sócia esses dias, ela tava saindo uma audiência, eu tava no carro esperando, tocou o telefone, eu vi que era 19. Falei, bom, não é daqui. E antigamente eu não atendia, né? Você falava assim, agora eu atendo, porque eu falo, pode ser cliente, eu não consigo não atender. Eu atendo. Era um cliente de Valinhos. Você vê, interior de São Paulo, é um divórcio. Nunca estive em Valinhos. Nunca panfletou, porque eu vou passar por um divórcio e me indicaram você. Nossa, eu falei, quem te indicou? Porque eu tenho família em Sumaré, que é ali naquela região, né? Não, quem te indicou foi uma amiga minha que é de João Pessoa. Olha isso. Não, O cara é de Valinhos e é um advogado de Valinhos. Não pode mais dizer assim, nunca estive em Valinhos. Não, Eu estou em todos os lugares hoje. Sabe o que é legal? Você começar a aprender assim, as expressões. As regionalidades. Exatamente. Porque outro dia, o marido tem uma empresa de carro forte, sabe? Segurança. Ela usou uma expressão que eu falei, que empresa que é? Até caí ela usou uma expressão, eu nem lembro aqui agora, mas ela usou uma expressão, eu falei, gente, sabe, lá do Nordeste, eu falei, gente, você tem que começar... Muitas vezes você tem que perguntar, mas o que é isso? Né? No operacional. Mas aí me surge uma curiosidade. Você tem um cliente lá em João Pessoa. Você vai fazer o processo de divórcio dele, vai ter uma audiência. Sim. Como que é? Então, e aí a gente já coloca isso, quando eu fecho o contrato, isso já está em contrato. Olha, se tiver audiência, se a audiência for online, perfeito, eu posso fazer daqui. Se for presencial, o cliente tem a escolha. Eu posso ir, é óbvio que esse custo é do cliente, ou eu posso contratar um advogado que seja de João Pessoa só para fazer audiência. Pode contratar alguém para te representar? Pode. Aí tem cliente que fala, não, doutor, eu quero que você venha. Aí eu vou. Se ele falar, não, é uma audiência de conciliação, é tranquilo, aí eu faço uma reunião. O cliente, a advogada que vai estar, ou o advogado, aí o cliente se sente seguro. Já pegou algum cliente que é mídia? Que contratou por conta dos seus seguidores e, poxa, queria aparecer, queria mídia, alguma coisa assim? Não.
Como assim? Ele queria Aparecer para os seus seguidores, porque você tem uma relevância ali na internet. Dele ser divulgado nas redes dela? Alguma coisa nesse sentido. Cliente? Acho que não. Não? Não. O que tem aparecido assim é proposta de parcerias de roupa, de... Mas aí é ótimo. Então, mas aí ainda tem o preconceito, sabia? Sério? Não, como que é o nome? Como que é a marca da bolsa? Não, Hermès. Hermès da audiência. Hermès. Se a Hermès criou uma marca. Doutora Ana esperando uma bolsa aqui pra divulgar. Aí a gente... Mas porque assim, às vezes você fala, gente, olha, comprei essa blusa, olha, adorei, isso aqui. Mas assim, hoje eu não tenho parceria com ninguém, assim, de loja de roupa, de nada. O preconceito? Qual eu ainda tenho. Mas você acha que eu não acho é tão que eu vou natural? Não, aquela coisa assim, tá blogueirando, sabe? Assim, preconceito puro. Mas seria uma questão assim, talvez não seja esse o termo, mas de vulgarizar a sua carreira, assim, não vulgarizar talvez não seja a palavra, eu acho mas que assim, não é. Desmerecer, deixar o de ser direito. profissional, porque assim, a partir do momento que eu comecei, hoje o meu Instagram é praticamente 90% do conteúdo é profissional. Tá, então hoje você foca em falar sobre direito familiar. Então assim, é óbvio, meu marido aparece, a minha vida ali aparece. Tá. E quando eu falo, gente, nossa, meu cabelo, caramba, tá arrepiado, ó. Não, inclusive tá mesmo, tá? Tô precisando fazer luzes. E aí quando eu falo assim, ó, Leandro, vou aí fazer minhas luzes. É porque realmente eu sou cliente dele, eu vou lá, não tenho parceria, eu tô sendo eu ali, sabe? Eu não tô fazendo você só a tá propaganda. Aonde você faz seu cabelo. E o Leandro? E o Leandro já te deu um feedback assim, ó, veio uma pessoa me procurar aqui porque falou que você faz o cabelo aqui? Já. Olha já. Aí. O poder mó barato, né? Da influência. Eu não imagino o quão isso A loja de roupa, outro dia eu fui gravar um programa na TV e eu fui com... E nós vamos falar disso daí. Eu fui com uma roupa. Uhum. Aí depois a menina que me atende na loja falou, Ana, a moça veio aqui e falou que queria aquela roupa que você tava usando no programa. Eu falei, gente, vocês podem me patrocinar. Então. E aí eu queria aproveitar esse gancho, porque você participou de um... programa? Não é um programa, uma série, né? Chega a ser uma série, né? Tá rolando, tá rolando ainda. Da TV Tribuna, que sim, que é o Donas do Negócio. Afiliada da Rede Globo, na Baixada Santista. Como que foi essa experiência aí? É bem legal. Foi bem assim... De você, primeiro, porque cada encontro eram mulheres. O que era esse programa? Então, Donas do Negócio, assim, é um trabalho, né, feito pela TV Tribuna, que o intuito é você juntar mulheres que são empreendedoras. Mulheres que têm. Da Baixada, tá. E aí são alguns encontros, e cada encontro vai uma mulher, assim, gente. Aí eu lembro que teve eu não lembro o nome dela. Exato. Gente, eu não lembro o nome dela. Ela tem descendência lá da Romênia. Quando a mulher acabou de falar, eu falei, essa mulher tem 259 anos, cara, porque para fazer tudo que ela faz... Uma experiência monstro. Surreal. Aí na outra foi uma japonesa que era dona da rede Blue Tree, né? O hotel dela, lá do Tower Trump, era dela. Aí você ficava vendo, você falava assim, gente, ao mesmo tempo que no começo eu ia ficando assim, ó, deprimida, que você vai se sentindo um negocinho, porque você fala assim, essa mulher é um monstro, exatamente. Mas aí de final você já falava assim, não, eu posso, né, não é possível, então dava aquele gás, sabe, assim, eu vou chegar nesse... Posso não chegar lá, mas vou chegar perto. E aí chamavam empresários da região, empreendedoras da região pra ter esse tipo de conversa. Então só podia pra ter contar assim, suas histórias. Isso. Então algumas empreendedoras, acho que era um grupo, sei lá, de 50 mulheres, só pode ter até 3 mulheres do mesmo ramo, então, da advocacia, só 3 médicas, só até 3. O objetivo também é você fazer um networking ali, cada um contar a sua história. E tinha esses encontros com essas mulheres que são inspiradoras. Então a doutora vai conseguir recomendar pelo menos umas 50 mulheres, 49 mulheres pra gente trazer aqui. Porque a gente
falamos na abertura aqui, você é a primeira mulher que a gente consegue entrevistar. Já chamamos algumas, mas não conseguimos Jura, ainda. gente, em Santos E tem cada mulher top. A gente não consegue a indicação de mulheres para virem aqui. Pode deixar que eu vou mandar uma lista de mulher para vocês, porque Santos tem cada mulher. Eu também gravo no Santa Cecília um programa que é Tricotar. Eu faço parte da bancada e só mulher só mulheres são entrevistadas. Gente, é cada mulher com cada história que você fica assim, é surreal, é muito legal. Mas ali não é um programa de negócios. Não, é um ali já programa, é voltado mais para o geral, universo feminino, tá. para o universo feminino. Então, assim, semana passada foi uma moça que trabalha com semijoia. Então, ela também contou a história dela, como hoje ela em Santos, representa uma marca de semijoia. Então, assim, o intuito é você empoderar a mulher, você falar, ó, dá pra trabalhar e dá pra amamentar, dá pra você ser, entendeu? Legal. A gente quer trazer mais mulheres, porque, cara, na minha visão, hoje eu sou assessor de investimento focado em médico e empresário. Mas Médico? Médicos e médicas. Na verdade, a maioria são médicas. É mesmo? É porque quando eu comecei, uma médica, a doutora Júlia, eu agradeço até hoje, ela me indicou 15 médicas. E aí, a partir dali, eu fiz a minha carteira, por isso que eu foquei em médicas. Eu ajudei ela. Meu marido é médico, ó, de repente eu converso com... Não, aí você vai falar pra ele juntar, ele não vai liberar o cartão pra mim, aí lá... Não, vai liberar sim. Eu vou dar um limite maior pra ele. Vamos dar um jeito. Eu dou um jeito. Eu falo, não, a gente tem que ter uma parte pra beneficiar a Ana. Ele, por quê? Porque faz parte do planejamento. Gostei. Essa é negociação não. Não, porque um dia eu saí com um cliente, aí eu falei, pode deixar que o café eu pago. Café a gente paga, né? Quando é um almoço, deixa o cliente pagar. O café a gente paga. Aí ele assim, doutora, você não tem um cartão Black? E eu nunca tinha me atentado a isso, gente. Aí eu não tenho cartão Black. Aí cheguei em casa e falei pro meu marido, falei, caramba, não tenho um cartão Black. Aí ele, eu vou pedir um cartão Black pra você. Aí veio o cartão e eu, agora eu tenho um cartão Black. Aí um dia a minha filha pegou o meu cartão e pegou o cartão dele. O meu não é Black, é azul marinho. O dele é Black, gente. Olha, eu nunca tinha percebido que o meu é azul marinho. Olha que golpe. Não, surreal, né? Tomei um golpe. Eu falei, o meu não é Black. E aí, doutor, tá difícil de te ajudar aqui. A vantagem do cartão da XP é que todos são Blacks. Olha, e agora não tem nome, né? Falaram também que não pode nome, é isso? Por questão de segurança? Pode, né? Se quiser. Jura? O meu não tem também? O meu é azul marinho. Olha, eu vou mostrar. O meu é azul marinho. É de verdade, gente. Tem casa grande, mas não tem o número. Mas o nome tem. Ele não tem número. Então, mas falaram que agora o cartão... Você escolhe o nome, não tem número, mas você escolhe o nome que você quiser. Ó, é azul marinho. E eu achava que era mó legal o cartão Black. Não é, gente. É azul marinho. Tem noção isso? Põe do lado azul marinho. Não, mas assim... mas o Black não. Quer o cartão nada, Black né? surgiu porque ele era um cartão preto. Mas o seu cartão é da mesma categoria de um cartão Black. Mas ele sim, só não tem vocês a estão cor querendo preta. fora com o meu marido. Aqui, ó. Isso aqui é um cartão Black. Tá. O seu é a mesma modalidade. Só é azul marinho. Só é azul Mas marinho. por que o dele é Black, Doutor, então? conseguimos. O mínimo que eu preciso na reunião agora, doutor. Te ajudei. É a mesma coisa. Não? Tá bom, viu? Tá bom. Continuando. Eu queria trazer brincadeiras à parte, queria trazer empreendedores, empresários, porque liberdade, pelo menos quando a gente estuda um pouco sobre o universo feminino, a liberdade financeira é um ponto muito importante nessa jornada. Sim. Então eu converso com algumas, nesse caso em específico com essa doutora, ela veio de uma realidade muito baixa, ela era muito pobre, e aí conseguiu através do FIES se formar médica, e hoje ela ganha o que o que a mãe dela ganhava em um ano, ela ganha em um mês, assim. Porque médico tem uma receita muito alta. E aí eu conversei com ela, cara, você precisa ter essa liberdade financeira. Você não precisa depender de absolutamente ninguém. Porque a real liberdade é quando você tem liberdade de espaço geográfico, liberdade de tempo, liberdade de grana. Você pode fazer exatamente o que você quiser. Inclusive estar preso a alguém. Eu falo, desculpa te cortar, eu cresci. Isso aí eu converso até na terapia, né? Eu cresci escutando minha mãe falar, estuda pra não depender de marido. Cresci escutando isso, gente. E parece que isso
Quando eu penso assim, eu não posso depender de marido, eu não posso. Isso é uma coisa que não para. Esse discurso, essa fala da minha mãe, não para, gente. Eu escutava isso. Né? Mas eu penso assim, hoje, eu tô com ele porque eu gosto dele. É aquilo que você falou. Eu tenho a minha independência. Exatamente. Mas eu acho que, principalmente, estando ali do lado do direito da família, você deve ver muitas mulheres que não se separam e continuam, de repente, numa relação abusiva por conta da dependência financeira, né? Muita. Doutora, eu não sei, eu parei de trabalhar para tomar conta da família. E é o mais comum. E como é que ela volta pro mercado de trabalho? Com 40 anos. Né? Às vezes mais. Depois de 10... você fica fora do mercado de... A mulher para ter filho. Quando volta, já não sabe se tá com o lugar dela lá. Né? Imagina você ficar 10, 20 anos fora do mercado de trabalho. E como é comum a mulher ficar grávida, aí ela fica afastada, quando volta é demitida. Não, 6 meses depois. 6 meses depois. 6 meses Exatamente, mas é super comum, infelizmente é super comum. A gente sabe que a mulher, graças a Deus, ela tá se posicionando, ela tá no mercado de trabalho, tá cada vez mais ali, palho a palho com os homens, tá. Mas ainda tem muito essa questão. De dependência econômica. Exato. Não, eu não sei. Gente, e é pior, às vezes, quando o marido falece. Ela não sabe a conta do banco, ela não sabe onde ele tem conta. Não sabe o que não fazer. Não sabe o que fazer. Você tem que sair oficiando tudo quanto é banco para descobrir onde ele tinha conta. Para saber o que ele tinha de saldo. Ela não sabe. E é muito comum até, não é? Não é que muito, é tipo, não é uma coisa de 1 em 100. Às vezes não acontece isso, né? O normal é isso. Na pandemia, né? É comum, eu, como advogada de família, trabalhei muito na pandemia. Por quê? Eu fiz um monte de inventário, porque infelizmente morreu um monte de gente, né? E fiz um monte de divórcio, porque os casais foram para dentro de casa e descobriram que não se aguentavam mais. Descobriram que tem que conviver com essa pessoa. O bom do casamento é que cada um trabalha o dia inteiro, né? Se encontra de vez em quando. Meus pais estão 40 anos juntos, o pai no meio da pandemia, eu vou sair, vou trabalhar. Eu falei, não pode, depois se eu ficar em casa eu vou me matar. Gente, o meu marido, quando ele só dormia em casa na quinta-feira. Só dormia em casa na quinta-feira. Absurda, né? Hoje é o contrário, ele só dá plantão na quarta-feira. Aí quando dá quarta-feira que ele tá em casa, eu falo, você não tem plantão hoje? Ele, pô, mas calma, eu vou pro plantão. Falo, ai não, porque quarta-feira é aquele dia. Mas você não é daquele tipo de esposa que não gosta de ver o marido sentado no sofá e fica arrumando coisa pra ele fazer, não, né? Não, eu já sou, o meu marido é taque. Meu marido é de ficar em casa, assim, ele acorda às 7 horas da manhã, aí eu escuto, sabe aquela barulheira na cozinha? Vou arrumar uma tomada. Senhor, relaxa um pouco, você não tá trabalhando hoje. Eu gosto de não fazer nada. Se eu não tô no escritório, eu falo assim, ó, pra mim o final de semana perfeito é quando chove. Você não tem como fazer nada. Porque aí ele não vai querer andar de bicicleta, ele não vai querer, sabe? Aí ele vai ficar em casa, aí eu adoro, assim, que eu consigo não fazer nada. Mas qual que é a especialidade dele? Ele é cardio. Legal. Explicado, né? É cardio. Qual que é, voltando à parte financeira do podcast, qual que é a sua relação com o dinheiro? Ai, poxa, pra que o dinheiro serve na sua vida? Eu não sou exemplo. Não é como você gasta. Pra que o dinheiro serve na sua vida? Ele é só meio, ele é independência. Não, é independência. Segurança. O dinheiro pra mim... E desde quando? Você falou que desde sua mãe falando... Você trabalhava desde novinha ali, querendo seu dinheiro? Ou você foi trabalhar com tempo? Não. Eu me formei, fui trabalhar e sempre trabalhei. E hoje, assim, muita gente fala assim, não precisa trabalhar tanto, já dá... Eu não consigo. Eu tenho que saber que eu não preciso dele. Eu posso precisar? Ele pode pagar meu cartão? É mó legal. Eu gosto que ele pague meu cartão? Gosto, claro que eu gosto. Eu quero que ele pague? Quero, também quero. Mas precisa. Quero. Ponta precisa. Mas eu tenho que saber que eu não preciso. Perfeito. Sabe? Eu tenho que saber que se amanhã a gente chegar e falar assim, vamos separar? Vamos, ok. Eu vou conseguir viver exatamente do jeito que eu vivo, eu pagando a minha bolsa, o meu salão. Advogado, exatamente. Tá?
Então pensa bem. Meu marido fala que ele criou um monstro. Pensa bem antes de tomar essa decisão. Outro dia perguntaram isso pra mim, se meu marido tem medo de mim. Falo, não, gente, eu acho que ele não tem medo de mim. Você tem medo de mim, amor? Não. Não. Acho que não. Claro que não. Não tenho não. Eu tô tranquilo com isso. Não vamos nos separar nunca. Mas é legal essa relação, a relação de liberdade. Porque muita gente vê o dinheiro como fim, né? Eu quero dinheiro pelo dinheiro. Eu quero dinheiro por ter. E aí acaba transformando ambição em ganância. Não, meu dinheiro pra mim é segurança e liberdade. Sabe assim, eu tenho a segurança de que eu consigo comprar o que eu gosto, eu tenho a segurança de que, que legal que nós dois conseguimos construir isto, muito legal. Eu acho que relacionamento é isso, é juntar e ter uma coisa só, mas assim, eu tenho a minha conta, ele tem a conta dele, aí cada um tem a sua independência, sabe? Legal. Mas eu tenho um cartão adicional, assim, que que é o que você gosta de usar. Mas perfeito. Eu acho que faz parte isso daí, né? Existe uma cultura, isso não é uma cultura brasileira, de que o homem é o provedor, né? Eu acho que, assim, a mulher merece isso também, né? Eu acho que como até... Assim, mas eu acho que emocionalmente... emocionalmente não tem que ter essa prisão, né? Olha, eu acho que assim, eu acho que o homem precisa sentir que ele é o provedor. Mesmo se ganharem os dois ali igual, eu acho que é do masculino o homem. Porque eu acho que lá atrás o homem saía pra caçar. Viveu 90... E a mulher então, mas ficava, isso. Não é? Mas então, eu não acho que o homem tem que se sentir o provedor. É justamente isso. Sério? Eu não acho. Eu acho que é natural. Não, sim, eu acho que é natural. Sim, é natural. Eu concordo que é natural. Você acredita que não deveria ser natural? Eu acredito que não deve mais hoje em dia ser isso. Mas casa. Mas a mulher, eu acho que ela merece que o homem faça coisas por ela, até financeiramente, em retribuição do que é a mulher na vida de um homem. Ai, que lindo isso. Nossa, essa mulher é feliz, hein? Ela tá aqui hoje. É a primeira vez que ela vem aqui hoje. Ele tinha isso escrito. Não, mas é sério. Mas porque... a gente tem que entender que 99% da vida do ser humano na Terra foi assim pro homem. Querendo ou não querendo, sendo certo ou não sendo. Mas foi assim. Então é difícil tirar isso. E olha, eu não sou um feminista, tá? Não sou. Eu não sou também. Engraçado que lá em casa a gente tinha várias discussões assim. Por exemplo, a gente comprou um colchão, tá? Compramos um colchão, trocamos o colchão, tá? Comprou o colchão. Compramos um colchão maior porque a filha dorme no meio. Aí chegou o colchão, meu marido me liga. Tem que ir comprar lençol, porque a gente não tem lençol para esse colchão. Aí eu, tá bom. E eu tava lá no computador que eu tava fazendo uma petição importante. Não deu meia hora. Amor, já foi comprar o lençol? Falei, não, peraí, eu já vou. Na terceira vez. Você já tá no shopping? Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô fazendo um negócio, eu não vou sair hoje pra comprar lençol. Aí, mas nós vamos dormir como? Eu falei, a gente joga duas colchas em cima da cama e a gente dorme. Aí eu fiquei assim, aí eu falando com a terapeuta, aí ela assim, Natércia, você já percebeu que na casa de vocês a coisa é meio invertida? Aí eu, é mesmo. Aí eu comecei a pensar, por exemplo, a gente reformou. Quem falava com os pedreiros? Eu. Sabe? Ele não queria lidar com isso. Ele não queria, Mercado, eu odeio supermercado. Ele quer ele deixar, ele não consegue sair de um plantão e ir direto pra casa, ele tem que passar no supermercado. E aí, se você for pensar assim, poxa, culturalmente, o homem era o provedor, a mulher, lá em casa a coisa é o inverso, sabe? E aí a própria terapeuta falou, não mexe nisso, tá dando tudo certo. Sim. Resumindo, ele saiu do plantão, passou no shopping, comprou um lençol, chegou em casa, dormimos com a cama linda, maravilhosa, e eu terminei o trabalho que eu tava fazendo. Não percebeu. Um homem sem uma mulher é apenas um menino. Exatamente. É isso. Eu penso isso. É um macaco numa Ferrari. Fazendo besteira. Olha, não puxando sardinha pro meu lado. Porque assim, meu marido divorciou. Meu marido também veio de um outro relacionamento, né?
Como eu falei, a gente soma, mas cada um tem a sua conta individual, Vocês tá? estão quanto tempo juntos? Vai fazer 14 anos. Fazer 14 anos. Desde os 15. Começou. E ela tinha um Pois relacionamento é. de 10. Começou a namorar com 5. Para, vamos mudar de assunto, daqui a pouco vocês vão descobrir que eu tenho 62 anos. Né? Então vamos conversar sobre essa forma. Não. E até perdi o rumo do que eu tava falando. Que vocês, cada um tem sua vida. Isso, cada um tem sua vida. E aí outro dia, e engraçado, né? Que quando ele divorciou, ele tinha um outro combinado com a ex-esposa dele, né? Uhum. E eu falo assim, caramba, Jairon, mesmo a gente não colocando, porque tem gente que coloca tudo numa conta só, mesmo a gente não fazendo isso, As coisas fluem. as coisas fluem e hoje você tá conseguindo juntar mais do que você juntava antes, mesmo. Você entendeu? Porque antes Sim, juntava tudo na mesma conta. Sim. Não tinha cada um a sua conta, sabe? Sim. Lá em casa não, eu tenho a minha, ele tem a dele, paga-se tudo. Eu falei, olha, hoje mesmo não entrando uma segunda renda na sua conta, você ainda tá conseguindo juntar o que você não juntava. Aí, se ele junta, eu vou precisar conversar com ele. Qual o nome dele? Jairon, Jairon. olha... Mas você pegou um nicho bom de clientes, né? Porque eu falo que médico, ele só sabe trabalhar, ele não entende Médico, muito assim. A gente entende bem. Médico sabe trabalhar e ganhar dinheiro. Médico é muito Mas dinheiro. ele não sabe o que fazer com o Muito, dinheiro, muito né? guardando. Eu peguei esse Olha. nicho por conta da doutora Júlia, mas o que aconteceu? Eu tenho um apreço muito grande. Meu pai trabalhou 30 anos na área da saúde. Eu sofri um acidente, quase vim a falecer quando eu tinha ali meus 20 anos de idade. Tipo, sofri um acidente de moto. E aí... E quem me salvou foi um anjo, foi a doutora Tabita. Lembro até hoje. E aí eu criei esse vínculo, assim, Doutora, muito forte. um mal para a humanidade. Eu falo que é um anjo, depois eu conto essa história, o pessoal não acredita muito, porque quando eu sofri o acidente, teve um baita de um desfecho aí. Eu fiquei quase que 24 horas com uma hemorragia e quase vinha a falecer, por 1 hora não falecia. Nossa. E essa doutora entrou na sala, ela falou, poxa, vamos operar. Operei e nunca mais eu encontrei essa doutora. A gente procurou ela no hospital e tal, então foi realmente um anjo. E aí eu peguei esse apego, eu falei, cara, empresário eu sou, então eu consigo entender a dor do empresário, eu consigo entender que, poxa, ele pensa muito mais na PJ entrando, o dinheiro, a PJ sendo rica, então eu consigo entender essa área. E os médicos que eu tenho um carinho muito grande, então eu quero que os médicos, poxa, não faz sentido o médico ganhar dos 35 aos 60 anos 50 mil reais por mês e quando chegar com 65 tá dando plantão. Sim. Que é o comum, infelizmente é o comum. Sim, Quando sim. eu converso, eu sempre Sim. eu tenho médico de 35, de 40, de 50, de 60 anos. Aí quando eu pego de 35, eu falo, vou dar um spoiler, você vai trabalhar mais. Geralmente o de 35 já fala, cara, eu não aguento mais dar Quero plantão. mais. Mas vai trabalhar mais. Só que quando eu pego de 35, eu falo, mas pensa no seu professor que tá dando plantão e tem 65 anos. Ele é verdade. Trabalha mais agora. Sim. Se esforça não agora trabalhar que você tem depois. energia Sim. pra depois fazer a medicina por amor. Aí todo mundo dá risada, porque realmente é difícil ter essa medicina por amor. Então eu peguei esse nicho, esses dois nichos que são semelhantes porque não tem tempo nenhum. Eu achava que trabalhava Eles sabem muito. ganhar dinheiro, mas não sabem o que fazer Eles só com o precisam dinheiro. de direcionamento. Eu falo, cara, guarda X mil reais por mês, o resto eu faço. Gabriel é meu parceiro já há um tempo já, mas nós temos uma diferença de idade assim até que razoável. Ele é mais velho que eu um pouco, né? O Gabriel é bem mais novo que eu. Ele tá com 25 agora. 25 Eu anos. tô, 25, Gabriel. não tá acabadinho, tá acredito. acabado, tá acabado. É o oxigênio. Eu pareço ser mais novo, mas na verdade é ele. E eu já tô indo 60 aí? eu já tô indo pra 41. Ele tá acabadinho também. Aí Gente, eu sou a sempre- mais velha dessa sala Você hoje. que Que tá- vergonha, Nossa, que absurdo. Ninguém mandou você falar. Ninguém saberia. Eu sempre falo uma coisa aqui, eu não ia falar nesse episódio. Ele sempre fala, você fala. Todo. Eu vou ter que falar. Fala, truca. Eu tô há 18 anos nesse ramo. Ele tá há 3 anos, né? Não, 4 anos. 4 anos. Eu tô quase 20 nesse ramo. E durante esses 18 anos de carreira, eu tive muitos clientes médicos. Tenho ainda. E é a categoria mais desorganizada financeiramente que existe. Sim. A gente sabe que médico é uma profissão que ganha bem.
Eu complemento. Médico, advogado também, porque ganha bem, tá? É um profissional liberal ali. O advogado, eu acho que ele tem mais facilidade de lidar um pouco, assim, com o dinheiro. Mas assim, de forma geral, o médico, ele é mais desorganizado. Eu não sei. E quando eu digo desorganizado, no sentido assim, eles trabalham muito, às vezes em 1, 2, 3 empregos. Uma loucura. Eles não... As entradas não tem aquele dia do pagamento. Não, é uma então, loucura. entra todo dia, às vezes está entrando, então ele acaba não sabendo quanto ele ganha. Sim. E aí ele gasta sem saber o quanto ele ganha. E isso pode gerar um problema enorme. Muitos conseguem ainda gastar menos do que ganham, mas muitos gastam mais do que ganham, mesmo ganhando muito. Olha, essa questão de você não ter um certo, porque eu era enfermeira, então eu trabalhava em 2 hospitais, CLTzinho, 5º dia útil, eu sabia, reloginho. né? Depois eu fui trabalhar como contratada no escritório, era a mesma coisa. Tá. A partir do momento que você cria o seu negócio e que você tem que fazer a gestão do teu negócio, pagar a luz, pagar a internet, quanto que eu ganho? Não sei quanto Eu que eu ganho o que ganho. sobra, né? Geralmente. Exatamente, eu ganho o que E sobra. é completamente errado. O que será que vai sobrar? Né? Exatamente. O que será que vai sobrar? Então, aí eu também, eu e minha sócia, a gente começou a se organizar. Falei, não, a gente tem que ter já um fixo Vocês que têm que vai ter um salário. entrar. Porque essa coisa de o que sobra, independente, a gente tem que ter. Sim. Então, é muito difícil, assim, essa questão de ser autônomo. Você vê, eu sou mais tranquila, mas o meu marido, a gente até briga, porque de 5 em 5 minutos ele abre o aplicativo do banco, gente. A pessoa Pra ver se vive. caiu, se não caiu. Porque dia 5 é o hospital X, dia 13 é o hospital Y. Não é culpa dele. Não. Isso é um reflexo da profissão dele. O empresário. Mas eu tenho alguns clientes que ainda são estudantes de medicina. Eles já têm uma cultura um pouco diferente. Eles já têm uma cultura um pouco mais organizada nessa questão financeira. Uhum. Eu acho que falta na base, né? Falta na educação fundamental ainda, a educação financeira. E isso porque os residentes, eles tiveram uma base teoricamente muito boa. Sim. Então exato. eles já são a nata da sociedade. Mas eu acho que falta. Sim. E aí não é só na medicina, não, mas principalmente por conta disso que eu já falei. Falta nas preparações profissionais algo nesse sentido, de falar pro profissional, pro futuro profissional, olha, você precisa cuidar desse assunto. Eu acho que falta. Eu falo que a minha sorte foi a minha mãe ter estudo para não depender de marido. Mas por quê? Porque veio de uma frustração dela depender de marido, então ela não queria isso para mim. Porque falar pra você que eu tenho facilidade de lidar com dinheiro, eu não tenho. Tanto que eu faço tudo no escritório. A minha, se deu goteira, quem chama sou eu. A parte comercial sou eu, mas a parte financeira não sou eu que faço. Tinha uma novela que tinha uma personagem, era o Pereirão. Bem eu. Bem eu. Lá em casa tem que trocar a lâmpada. Quem sobe na escada? Eu. Quem fica segurando a escada? Jairou. É assim, entendeu? E é engraçado que tem gente que não gosta tanto de ver sobre o financeiro, e eu conheço pessoas que não abrem a fatura do cartão. Tem medo de abrir. Eu não gosto, mas eu sou assim. E é cultural do Brasil. Não gosta porque não gosta de saber o quanto tá gastando. Mas precisa. É um choque de realidade que você tem que ter. Gente, eu tenho dificuldade. Olha, mas na nossa. É comum, você não tá diferente da população. Você não é algo. Nossa, eu falou estou uma diferente. coisa assim que é Mas, na nossa profissão. Jesus. Deus Na nossa profissão. Vai que eu vejo, né? Nós fazemos um trabalho que é o estudo de vida financeira da pessoa e fazemos um diagnóstico com todos os clientes. E o básico. Quanto você ganha e quanto você gasta. Uhum. Ninguém sabe o quanto gasta. E assim, aí não é médico, não é advogado. É geral. Ninguém sabe o quanto gasta. Muito difícil pegar. Porque quando você começa a fazer, é praticamente uma entrevista isso. Tal. E a pessoa começa a chutar. E aí muitos falam assim, eu não sabia que eu gastava tanto. E quando que ela chega nessa conclusão? A gente fala, quanto você ganha e quanto você gasta? Então você guarda tanto, X por mês. Não guardo tudo isso não. Mas você tá me falando aqui que guarda.
Então onde que eu tô gastando isso? Quanto você ganha? Olha, se você me perguntasse há um ano atrás quanto você ganha, quanto você gasta, eu ia saber o quanto eu ganho, porque eu ia te falar que eu gasto o quanto eu ganhava. Entendeu? Quanto você ganha? Peraí, quanto que eu gastei? Porque eu não conseguia. E quando eu comecei a falar, não, gente, eu tenho que... Pô, legal, eu tô conseguindo me manter, mas eu tenho que ter minha segurança, eu tenho que começar a guardar dinheiro. Aí era aquela coisa assim, eu vou guardar. Quanto você vai guardar? O que sobra. Nunca sobra né? nada. Aí eu falei, não. Aí tem de um ano pra cá, olha, evoluir. Eu tava escutando um podcast, não era um podcast não, era alguma coisa no Instagram que era do Thiago Nigro, que ele falou assim, gente, é o contrário. Você recebeu, quanto você vai gastar quanto você vai guardar por mês? É a primeira R$1.000, coisa. né? Então você já tira. Isso eu tenho conseguido fazer. É a primeira coisa. A frase que ele fala é gaste o que sobre depois de guardar. Isso. Não guarde o que sobra depois de gastar. Exatamente isso. Isso eu consegui isso eu tô conseguindo fazer Parabéns. tem um ano. Quando você faz parte de 1% da população brasileira. Quando a gente fala assim, liberdade financeira. Se você entendeu isso, você já deu o primeiro passo. Exatamente. Porque o que é a tal da liberdade financeira? É você conseguir pagar suas contas? É isso? A liberdade financeira, muita gente confunde achando que liberdade financeira é não trabalhar mais. A liberdade financeira é você chegar num ponto financeiro da sua vida em que você não precise mais trabalhar. Que o dinheiro vai te gerar a renda que você precisa para viver. Isso é liberdade, isso é o conceito da liberdade financeira. É quase que impossível você parar de trabalhar. Por isso que eu falo, quando eu falo com o médico, é a medicina por amor. Porque, cara, você não vai ver um médico com 70 anos parando de trabalhar, não fazendo nada, é impossível. Mas você ter um patrimônio... ele vai atender metade do dia. Menos, exatamente. Ele vai ter um patrimônio suficiente que se eu gasto 50 mil reais por mês, meu patrimônio ele gera 60, eu pago minhas contas, sobra dinheiro, eu vou reinvestir. É isso a liberdade financeira. É você falar, cara, eu vou atender agora em Bangladesh. Foda-se, eu vou pra Bangladesh. Eu vou ficar nos Estados Unidos morando 1 ano. Isso é liberdade. É você fazer o que você bem entender com a sua vida, sem falar, mês que vem, vence a fatura. Sim, isso é liberdade financeira. E por que tem que procurar essa liberdade financeira? Porque uma hora você tem 70 anos. A idade média do brasileiro está aumentando, cada vez mais para cima. É comum eu conversar com um cliente que a mãe dela tá com 80, 90, a avó dela viveu 100. 104. Eu falo pro meu marido, você tá lascado, porque minha genética é boa. Exatamente. E aí uma hora você vai ter 60 anos, vai ter 70 anos, você não vai dar plantão. Você não vai conseguir. Sim. E se você não tiver essa liberdade financeira, o seu filho vai fazer medicina, você vai ter que pagar 10 pau de mensalidade, e aí você vai falar, cara, se eu não trabalhar já era. Que hoje, dentro dessa... existem 3 realidades no brasileiro. Existe 95% do brasileiro, que é a pessoa que ela nunca se preocupou em guardar dinheiro, nunca se preocupou em um dia parar de trabalhar. Quando ela chega com 65, 70 anos, ela tem uma queda abrupta do patrimônio, ela precisa de ajuda do parente, de caridade, da comunidade. Então é muito comum, provavelmente você conhece aquele senhor que ele precisa dos filhos para pagarem as contas. Sim. Você conhece porque de cada 100 brasileiros, 95 brasileiros estão nessa situação. Existe 4%, que é onde está médico, advogado e empresário. Que é o cara que ganha muito dinheiro, ele tem um apartamento dele, ele tem um apartamento dele em Riviera, ele tem a casa dele, Jordão. ele tem o carro dele, mas quando ele chega com 65, ele já tá meio cansado, ele olha a fatura dele com 60 pau por mês, ele fala, se eu parar de trabalhar agora não dá. Porque o meu custo de vida é muito alto. Então ele precisa continuar, não vai precisar depender de ninguém. Mas ele com 70 anos, ele vai ter que acordar cedo para ir trabalhar. Ele não pode falar, segunda-feira eu não vou trabalhar. Nossa, eu tinha um outro conceito de liberdade financeira, gente, olha. Não é ter milhões. Às vezes com R$1 milhão você gera uma receita que você precisa, 500 mil reais você gera e tá tudo certo. Tem pessoas que com 500 mil reais, numa determinada idade, ele vai viver o resto da vida dele sem precisar trabalhar. Falam que tem um matemático, que eu não sei se isso é verdade, muita gente diz que é verdade, que não é verdade. Um matemático que era o dono do Copacabana Palace. Você já escutou essa história? Que ele era um excelente matemático. Ele projetou quanto que ele precisava de dinheiro quando ele ficou herdeiro do Copacabana para ele viver até os 80 anos. Ele precisava de X milhões de reais. Ele chegou no grupo que comprou e falou, preciso de X milhões de reais. Os caras, tá bom, deu. Ele viveu até 90 anos de idade. Ele era um excelente matemático, só que ele era saudável, ele viveu mais. Os últimos 10 anos de idade, ele teve que morar de favor dentro do Copacabana Palace. Então ele era um excelente matemático. Então, a liberdade financeira
você tá dentro desses 1% da população brasileira. Que é você trabalhar porque você quer trabalhar, porque você gosta, porque você quer gerar emprego, porque, porra, eu tô com 70 anos e tenho 200 funcionários, vigor, né? eu vou pra cima. Não porque, porra, mês que vem as contas vão chegar, o plano de saúde, quando você tem... Descobri, tô saindo daqui depressiva. Não tenho liberdade financeira, não sai, é porque, ó, você ainda tem bastante tempo pra chegar nessa... E como que a pessoa começa, gente? Vai, hoje, a média do brasileiro... Você já começou. Tá, guardando. Esse é o primeiro passo. Então, esse é o primeiro e mais importante. Quando a gente faz um estudo financeiro e gera um diagnóstico, você vai me dizer o seguinte: quando você quer parar ou diminuir seu trabalho? Quando você não quer mais depender do seu trabalho? Ah, eu tenho 40 anos, quando eu tiver 55... acho que tem que dar desacelerado. Nós vamos fazer um cálculo, nesse cálculo vai estar a inflação, vai estar a taxa de juros, é complexo o cálculo. Uhum. E eu vou falar para você, ó, você precisa acumular, então... Porque você vai me falar, eu quero ter tal renda. Tá. Então você precisa acumular tanto de dinheiro. R$1 milhão. Tá. Porque esse R$1 milhão vai virar 2,5 milhões, fazendo dessa forma. Esses 2,5 milhões são suficientes para você viver até os seus 99 anos, sem depender de ninguém. Aí a gente vai fazer um cálculo assim. Isso utilizando desse patrimônio que você acumulou. Agora, se você não utilizar esse patrimônio, você consegue viver até os 120 anos. Você não utilizou, ele vai... Entendeu? Não, então, só a renda desse patrimônio é suficiente. Exatamente. Agora, se você falar para mim, não quero de 10, eu quero de 20. Não, de 20, então você vai... Acumulando isso, você vai ter que consumir o patrimônio, senão você tem que acumular isso. O que é muito comum pro brasileiro que tem grana? Ele vai comprar algumas casas para botar para alugar. É muito comum isso. E acaba que quando você compra algumas casas, você financia, você fica muito tempo pagando e não existe errado ou certo. Cara, o imóvel é uma baita oportunidade, Deus criou tudo que tem de terra e não vai construir mais. Então o imóvel é muito bacana. Mas existem outras formas de você investir além do imóvel. Então é muito comum o cara ter 2, 3 casas pagando aluguel, pra quando ele estiver mais velho, ele tiver um aluguelzinho assim. Então é uma das formas que você tem de liberdade financeira, você se planejar para ter mais imóveis. Porque inevitavelmente vai ter uma hora que você não conseguir trabalhar. A força é menos, você vai não ter vai que... ter. Exatamente. Hoje você tá animada, produzindo conteúdo, vai ter uma hora que você... Existem pessoas que estão em outro patamar. Agora vamos lá. Eu não sou do direito previdenciário, mas eu acho que o teto da aposentadoria do INSS hoje tá o quê? 7 mil e... É o teto. Alguma coisinha. Líquido cai 5 e alguma coisa. Não. Cai... Líquido é 7? Não. Cai quase 6 e alguma coisinha líquido. Tá, então vamos lá. Vamos colocar 6 mil. Tá. Então vamos supor, se uma pessoa... Quanto que uma pessoa tem que juntar por quanto tempo para ela passar a receber 6 mil? Deixa eu fazer um cálculo aqui. A gente consegue fazer um cálculo aproximado. Aproximado, né? exatamente. Tá, mas a gente leva em consideração, quando faz um estudo desse, se a pessoa contribui para o INSS, se ela não contribui, porque isso vai influenciar. Se a pessoa paga pelo teto... quanto que você precisa de renda na sua aposentadoria? Eu preciso de 15 mil reais. Mas se você paga pelo teto, então o INSS já te garante o 7. Você precisa trabalhar para acumular os outros 7. O ideal é não depender até do... Isso. Exatamente. É hipotético. Né? Geralmente quando você faz um estudo, eu não considero... Você desconsidera o INSS. Porque eu, na minha visão, não dura o INSS. Não. Ele vai quebrar. Ele é uma grande pirâmide, A gente exatamente. não pode falar isso. Não vai quebrar gente, o INSS. A gente não pode falar que o INSS... A gente não pode falar que o INSS é uma pirâmide financeira. Jamais. E que ele não se sustenta em pé e que ele vai quebrar. Não pode falar isso. Tá, então se eu não... Vai que aconteceu uma catástrofe. Tá, eu não quero depender do INSS. Se você... Quanto tempo que eu tenho que juntar dinheiro... Pra eu passar a receber... Juntar quanto dinheiro? 6 mil reais? Não, isso eu quero saber. Quanto que eu tenho que juntar, por quanto tempo, pra eu passar a receber 6 mil reais? Olha, as calculadoras deles, eles até viram o negócio. 6 mil, uma taxa real de 4%? Coloquei 7%, que hoje tem que pensar mais 7%. 4% é muito pouco hoje. Não, mas hoje você não consegue... você pega... Então tá, 7% de taxa. Vamos colocar aqui por 15 anos. Eu fiz aqui, ó. Precisa 1 milhão e 28. Eu tenho que ter 1 milhão na conta? Você conseguir 6 reais líquido de inflação.
Tá, por mês. Líquido, sabe o que é inflação? Tá, sim. Inflação é basicamente o aumento generalizado dos preços. Então, Tá. o que 100 mil reais comprava 10 anos atrás, Não vai Quanto que comprar. deu aí? 1 milhão de reais, arredondando. Arredondando? É. Não, Coloca peraí. o milhão aqui no final e aí 15 anos Não, vê peraí. quanto que ele precisa. Não, que o meu deu 1,250. Pô, mas de 1 para 100 é um ano de acumulação, pô. Ah, eu errei nos meses aqui. Então, É. quanto tempo eu tenho que juntar? Se você. Depende, o que a gente fala. É quanto você quer. Hoje você tem 40 anos e você quer parar com 65, você vai juntar durante 25. Então você precisa de um capital menor durante o mês. Tá. Que é mensalmente. Então vamos lá, eu quero parar. Eu não quero parar, É, mas tudo não- bem. Vamos supor que eu queira parar com 70 anos. 70 anos eu Não, assim, ó, só hoje, quero passar no meu escritório para dar bom dia pro pessoal. se você falar assim E pra aí? mim, eu quero parar de trabalhar hoje e quero ter uma renda de 6 mil reais por mês. Eu vou falar pra você que você tem que ter 1 milhão de reais. Entendi. Exatamente. E aí a gente tem. Líquido. Tá, hoje com 40 anos, para eu ter uma renda de 6 mil, eu tenho que ter 1 milhão no Tem banco, que ter é 1 isso? milhão. Marido, coloca 1 milhão. Por que a gente fala isso? Porque hoje, em específico, quando a gente presta para o governo federal, que é o investimento mais seguro do mundo, a gente consegue com esse mesmo 1 milhão, pelo menos 11 mil reais por mês. Pelo menos 11 mil reais por mês. Mas esses 11 mil reais não é líquido de inflação. Ou seja, em 1994, quando você ia numa padaria com 100 reais, você comprava 10 produtos. Para você comprar esses mesmos 10 Nossa. produtos hoje, você precisaria de 760 reais. Tá. Isso é a inflação que aconteceu. Então, daqui 20 anos, os preços vão continuar Sim. aumentando. Então, a gente tem que ver o que você precisa além da inflação. Porque a inflação vai Tá. correr o seu dinheiro. Hoje, se você começar a usar esses 10, deixar só 1 milhão, esse 1 milhão daqui 10 anos Já. é a mesma coisa que, poxa, eu tenho 1 milhão de dólares Tá. e eu tinha 1 milhão de reais. Hoje não. Hoje você Sim. tem 1 milhão de dólares e tem 5 milhões de reais. Daqui Sim. 10 anos é a mesma coisa. Então, se eu quisesse começar hoje, se eu não tivesse juntado nada e eu falasse pra você, Gabriel, Quanto que você precisa eu juntar quero, O quanto que eu falaria? isso? Eu falaria pra você fazer uma reunião com o casa ou comigo, pra gente sentar, olhar a sua realidade financeira e ver exatamente quanto que você consegue guardar. Porque pra Porque você depende. ter esse 1 milhão, você não precisa guardar 1 milhão. Exatamente. Nossa, gente, Você isso pode é guardar menos. feitiçaria. Como é que eu vou porque ter um milhão? diferente do direito, Esse é o poder dos juros. diferente do direito não isso. tem Aqui não, isso aqui é depende. Depende Ai, muito. Depende. No mercado financeiro, no mercado de capitais, as coisas são exponenciais. Exatamente. Então, Nossa, hoje... eu vim aqui achando que eu tava abafando, que eu tava guardando dinheirinho. Mas você tá. que eu tô Mas guardando você nada, tá diferente. Não, Você não tem está- 1 milhão, Você entendeu? está acima Não de tem 1 milhão. 95% da população. Exatamente. Você tá muito diferenciada. Bom, eu acho que tá A gente já estourou o tempo. muito. E eu tô Muito, saindo muito. embora, triste. Mas eu acho Mas que... a gente vai solucionar esse problema. eu acho Agora vai ter que Vai solucionar. ter que solucionar o problema. Eu acho que a gente pode levar um pouco disso lá pro teu podcast, pro teu Exatamente. público, sim. saber um pouco disso também. Com Exatamente. certeza, com É. certeza. Mulherada tem que aprender. Tem que aprender. Porque a mulherada faz o caixa 2 lá do marido e não sabe o que fazer com o caixa 2. Essa doida é um problema. E aí, se você quiser, você traz também um advogado previdenciária, que Opa! aí a gente A gente fala sobre previdência e os fala benefícios. sobre o que é a previdência, não o que é o INSS, Tá. o que é previdência. Bom, muito obrigado, Ana. De Gente, verdade, foi um adorei. papo sensacional. Muito obrigado pelo convite que você fez no Com podcast de vocês. certeza. E muito obrigado ao pessoal da Minha Digital. Minha Digital é onde a gente grava esse podcast. A Ana também grava aqui. Sim. O pessoal da Estiva. Estiva, muitíssimo obrigado. Eu tava sem beber, mas aí eu voltei um pouquinho. Eu não sou de ferro, né? É por isso que eu não paro. Porque não se volta, né? Eu parei de beber desde ontem, eu tô sem beber absolutamente desde nada. ontem. Voltei hoje, tive que abrir essa sessão. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse podcast. Pra encontrar vocês, você de alguma forma. Melhor lugar é Instagram? Ana Tércia, _Romano. Pode mandar. Bom arroba. Vai estar aqui na descrição. Quiser encontrar a minha digital, vai estar aqui na descrição também. O seu Instagram. ce.casagrande. Meu Instagram é santana.aai, assessor autônomo de investimento. E Santana, pra gente fechar com chave de ouro,
uma mulher multiempreendedora. Foi enfermeira, não teve medo de mudar, escolheu o direito, foi para as redes sociais, faz programa de televisão. Não tem como não ser uma pessoa de sucesso. Uma pessoa que saiu de 1.000 inscritos no Instagram para 160 e poucos mil, tem que deixar alguma mensagem de encorajamento, de inspiração para as pessoas aqui, né? Olha, o que eu falo sempre para a mulher que chega no meu escritório insegura, com medo de sair de um relacionamento e medo de recomeçar, eu falo o seguinte: eu recomecei. Eu larguei uma profissão onde eu já exercia um cargo de gestão, onde eu já tinha minha independência financeira. Eu achava que tinha, até eu vi nesse podcast hoje. Não, mas eu já tinha o meu salário, que eu falava assim: uau, eu ganho isso, mãe, olha, eu ganho isso. E aí, quando eu larguei e eu comecei a trabalhar como advogada, o meu primeiro salário como advogada, eu ganhava menos do que a funcionária que trabalhava na minha casa. Então, eu literalmente recomecei. E eu falei assim: o que eu fiz da minha vida? Hoje eu tô ganhando menos do que o meu funcionário que eu tinha lá no hospital. Eu tô ganhando menos do que a funcionária que trabalha na minha casa. O que eu fiz da minha vida? Mas assim, eu fui. Eu só fui. Sabe? Você tem que estudar. E eu acho que o segredo eu sempre quis dar para o meu cliente mais do que ele estava esperando que eu desse para ele. Sabe? Se ele me contratou para dar 100%, eu sempre fazia questão de dar 110%. Então, se hoje eu já estou ganhando mais do que a funcionária da minha casa, consegui aumentar o salário dela, foi porque um dia eu me sujeitei a ganhar menos e me programei para estar... brilhando. Não tô brilhando. Eu tô feliz. Mas eu já vi que eu ainda não tenho liberdade financeira, por exemplo. Então... Mas isso é um caminho. Isso é um caminho. A liberdade financeira é o fim, né? Mas tem que viver o processo. O processo é mais gostoso. E a estrada não é limpa, né? Não. É difícil. Mas é isso aí, olha, eu quero trabalhar até 70 anos, então vocês têm mais uns anos aí pra fazer eu conseguir ter ele. 30 e pouco, o cálculo que a gente fez, mais uns 38. E você falou que a estrada não é limpa e não tem que ser fácil. Porque eu acho que quando é mais difícil é melhor. E é verdade. E se fosse fácil, todo mundo faria. E você não é todo mundo. Né? Olha, quando eu peguei o meu cheque, de meu primeiro salário como advogada, R$1.600, que eu peguei aquele cheque, eu fiquei tão chocada que nem na minha conta eu depositei. Eu falei: toma, Jairão, toma. Sério. Porque eu falei assim: isso não vai pagar meu cartão de crédito, porque eu ganhava mais que isso. Não vai pagar minhas contas. Então põe na sua conta e paga minhas contas. Última pergunta, pra gente dar tchau. Valeu a pena? Ah, total. Faria de novo. Faria tudo de novo. É isso. Gente, muito obrigado. Doutora, obrigada. Obrigado. Foi uma satisfação, um prazer enorme bater esse papo com você eu aqui. Que agradeço. Para mim foi uma aula. E obrigado. Espero vocês lá no Direito Sem Filtro. Obrigado. Valeu. Galera, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Gente.